Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito. A temática de hoje é a liberdade de expressão, uma importante garantia constitucional. E, para tanto, nós temos no estúdio o Dr. Victor Lobato, advogado e professor universitário. Então, não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, primeiro bloco da nossa conversa com o Dr. Victor Lobato, advogado, professor universitário, para nos ajudar a entender a temática da liberdade de expressão, uma garantia constitucional que, na verdade, é a verdadeiro pilar da democracia moderna. Dr. Victor, seja bem-vindo a primeira vez ao programa Dinâmica do Direito. Obrigado, Nazeu. Satisfação estar aqui e vamos aí tentar abordar esse tema, né? Falar desse tema, tratar desse tema que, embora pareça simples, né, na verdade não é, gera muita discussão e vamos tentar entender um pouquinho, debater, conversar um pouquinho sobre ele, para a gente ver o que a gente extrai. Muito bem, doutor Victor Lobato, ele faz parte da Comissão de Segurança Pública aqui da Seccional do Rio Grande do Norte. Como eu falei, professor universitário em várias instituições aqui na nossa Mossoró, então a pessoa que tem toda a propriedade para nos ajudar a entender essa importante temática. Vamos abordar a questão teórica inicialmente, doutor Victor, e vamos tentar nos aprofundar em casos práticos, na verdade, verdadeiros atentados contra a liberdade de expressão. Doutor Victor, primeiro bloco, a questão teórica, como nós falamos. Alguns teóricos, alguns pensadores do direito tentam colocar a liberdade de expressão, ora como um direito natural, ora como uma garantia conquistada na base da força, na base das revoluções. Como o senhor entende a liberdade de expressão? A liberdade de expressão, a gente sabe que o que é natural, ela nasce com o homem. Né? Só que a gente sabe que em determinado momento no mundo não se tinha essa liberdade. Por outro lado, né, naquele movimento iluminista, né, foi quem tratou disso, de garantir a liberdade de expressão como um direito natural do homem. Depois daí, a partir disso, é que alguns teóricos falam dessa questão de que a liberdade de expressão ela é um direito natural. Então, se a gente analisar esses fatos, o que a gente vai ver é que a liberdade de expressão ela foi conquistada para hoje ser um direito. Embora eu entenda que quem defende que é um direito natural é justamente no sentido de que isso se entende que isso nasce com o homem porque ele deve ser livre para manifestar as suas ideias. Então, tem aí esses dois lados, né? Mas analisando os fatos, a gente vê que foi uma conquista, né? Sem dúvida. A gente olhar para outros países, outros lugares do mundo, essa coisa não é tão simples. Mas entendo esse lado quando se diz que é um direito natural do homem. Mas, basicamente, é isso aí. Acho que foi uma questão conquistada e ainda bem, né? Doutor Victor, voltando um pouquinho no tempo, os primeiros lampejos de democracia, já vista na Grécia, havia uma certa liberdade nas escolas filosóficas de você falar, de você se expressar. Com alguns séculos mais tarde, infelizmente na Idade Média, já não tinha mais liberdade. Automaticamente, o que havia-se de democracia não existia mais. Então, nessa linha de raciocínio, nós podemos entender que com o movimento iluminístico, o senhor falou, diversos pensadores, a volta de refletir sobre a liberdade de expressão e a volta de governos democráticos, haja visto os Estados Unidos. Só existe democracia com liberdade de expressão? Com certeza, né? Se diz, né, acho que é unânime se dizer que a liberdade de expressão é um dos pilares da democracia.
Porque sem a liberdade de expressão não há o que se falar em democracia, né? Através da liberdade de expressão é que a gente pode discutir algum tema, trocar ideias, né? E quando eu digo discutir, tanto é discutir de maneira fervorosa, como é discutir, debater um assunto, se trocar ideias para que chegue a um determinado ponto comum, né? Para que tome decisão. Então, imagine a questão de um juiz, por que ele tem que escutar os dois lados? Porque quando você escuta só um lado, você às vezes você não tem uma opinião, você vai ter uma questão que foi imposta a você e você só tem uma coisa na mente. Então, a liberdade de expressão ela serve justamente para que você possa ouvir de uma pessoa uma coisa que você nunca imaginou, né? Claro que nem sempre é uma coisa boa de se ouvir, tem pessoas que se ofendem com determinados pensamentos, que não chega a ser uma afronta às questões, por exemplo, não chega a ser um crime contra a honra, mas ela é importantíssima, a liberdade de expressão, para que a gente possa debater ideias para se chegar num determinado ponto e aí se ter democracia, né? Como se diz, a coisa comum não há democracia sem a liberdade de expressão, e é assim que eu entendo também. Perfeito. Doutor Vitor, ainda nesse bloco, tentar entender essa evolução da liberdade de expressão, falando nos Estados Unidos, que o berço da democracia moderna foi lá. E é interessante, doutor Vitor, que na emenda primeira, ela praticamente dá uma liberdade ampla para os colegas terem uma ideia, e na verdade, os nossos telespectadores, Existem expressões, por exemplo, em alguns estados norte-americanos, pessoas ainda saem com aquela bata branca da Ku Klux Klan. Porque a liberdade de expressão lá é praticamente, é verdade que tem limites, mas é bem mais ampla do que o nosso país. Como o senhor vê a liberdade de expressão com a Constituição de 1988 aqui no nosso Brasil? Fazendo uma pontuação lá, esse limite dos Estados Unidos tem determinados pontos que a gente vê que a gente não sabe se tem, no sentido de onde é, né? Porque lá realmente é possível, vamos dizer assim, de uma maneira geral, para que as pessoas entenderem, né? Uma ofensa, o que aqui seria uma ofensa e um crime, lá essa ofensa ela chega a pontos de que hoje aqui a gente olha e diz assim, como pode isso ainda lá? Mas de fato, realmente lá é muito, muito ampla essa liberdade de expressão. Mas a pergunta do doutor foi como eu vejo aqui. Aqui no Brasil. Né? O que a gente tem aqui? Eu acredito que não seja uma questão amarrada, vamos dizer assim. Eu acredito que não seja uma coisa restrita. Acho que a gente tem liberdade de expressão. Só que o momento que a gente vive, não consigo entender porquê, é de que as pessoas confundem a liberdade de expressão, né, muitas vezes com determinados pontos de que elas atingem a honra ou chegam no ponto do crime, né? E aí há uma confusão, embora exista um ponto subjetivo, existe ali um liame muito subjetivo em determinado ponto, de onde acaba onde acaba a liberdade de expressão e onde se constitui um crime. Mas eu vejo de maneira ampla, a gente tem, não como nos Estados Unidos, né? Porque lá realmente é muito amplo, mas eu vejo de maneira ampla ainda a nossa aqui, se for comparar também com outros países, que é muito restrito também. Então, acho que, não vou dizer que a gente está ruim não, a gente está bem, né? O problema é o tempo que a gente vive, que tenta trazer para a gente, ou confundir muitas vezes essa questão da liberdade de expressão com outras situações que de fato constituem crime. Uma pecha na história do nosso país foi a questão da ditadura militar, e que havia naquela época censura, havia censores. Mas uma pergunta, doutor, bem rapidinho assim, só para terminar o bloco. Uma linha editorial num jornal, se o jornal tem um perfil, o jornalista traz aquela notícia e ele é barrado pela linha editorial, isso não se torna algum tipo de censura, doutor, sua opinião? Só para fechar o bloco nisso. Eu acho que sim. Tudo que é fato, tudo que for um fato, eu acho que é possível que seja divulgado, principalmente quando se tratar de pessoas ou coisas públicas. Então, acho que o interesse da sociedade é maior do que essa questão de não ser divulgado. Então, penso que de maneira geral, sim. Muito bem. Estamos aqui com o doutor Victor Lobato. Ele é advogado, professor universitário, está nos ajudando a entender a questão da liberdade de expressão. Doutor Vitor, no próximo bloco, aqui foi só um aperitivo, na verdade, como uma temática atual, como uma temática que está causando
impacto no meio jurídico, social, vamos tentar adentrar em algumas situações difíceis, assim, como discurso de ódio, vamos tentar entender o que seria discurso de ódio, se dá para conceituar esse tema, essa questão, e vamos também abordar questões mais práticas. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito, uma temática desafiadora, que é falar sobre a liberdade de expressão, haja vista um mundo tão polarizado que nós vivemos. Temos aqui, para dirimir esse desafio, para vencer esse desafio, nós temos aqui nos estúdios o Dr. Victor Lobato, ele que é advogado e professor universitário. Dr. Victor, sim, atualmente, falei a questão da polarização que nós vivemos, é muito grande. E tem alguns grupos que dizem, você não pode falar isso porque você não tem lugar de fala. Eu acho uma expressão muito forte. E outra expressão também muito forte que eu queria entender de Vossa Excelência é saber o que seria discurso de ódio. Ambas, de maneira direta ou indireta, estão ferindo o direito do indivíduo falar sobre determinado assunto e se expressar. Comece com o discurso de ódio, doutor, para a gente tentar entender. O discurso de ódio nada mais é do que aquilo que incita, é aquele discurso que incita a violência, né? Ameaça ou, por exemplo, segregação. Então, o discurso de ódio ele pode ser entendido dessa forma. Quando aquelas palavras proferidas, aquelas questões, aquela opinião emanada, ela incita o ódio ou, por exemplo, a segregação de determinado grupo, determinadas pessoas, isso pode se ter como discurso de ódio. Então, essa é a questão. Como eu disse, na liberdade de expressão, a gente chega num ponto, nós vamos chegar num ponto de que há um liame subjetivo entre o que é a liberdade e o que seria aí um crime, que seria o discurso de ódio, ameaça e várias outras questões, os crimes contra a honra. Então, de fato, vai existir um ponto em que é muito sutil. Mas, para se entender de forma geral, é essa. O discurso de ódio é tudo aquilo que incita a violência ou incita a ameaça, a agressão ou segregação, que seria a separação de grupos, de pessoas em determinado ponto. Então, olhando por esse lado, fica fácil entender quando a pessoa vai praticar, ou quando se ela está praticando um discurso de ódio ou não. Situação muito delicada, como o senhor falou, ver essa temática. Assim, não existe um discurso ou um texto que fala mais sobre ódio do que o livro de Hitler, Mein Kampf, Minha Vida. Interessante, doutor, que ainda no século XXI gerou um debate na Alemanha se era para publicar esse livro em novas tiragens. E os judeus lá da própria Alemanha disseram, não, tem que publicar, as pessoas têm que ter conhecimento, porque até mesmo você ter conhecimento do assunto já dá um pensamento crítico. Como o senhor viu essa questão dos próprios judeus nesse relato, querem liberar a novas tiragens e divulgar, mesmo que seja um texto odioso? Eu vejo de forma interessante e inteligente, porque a ideia nesse caso aí é eles querem mostrar como era, o que era proferido, para que as pessoas não façam, para que elas vejam como era absurdo, e aí elas não façam hoje. Então essa é a ideia aí do porquê que isso ser divulgado. É diferente que se fosse, por exemplo, um livro atual, que fosse sair, né, como se fosse uma questão de uma opinião de alguém hoje. Então seria entendido de outra forma, seria entendido como uma ofensa aquilo. Não, é como se pegar um livro antigo e o que eles querem é divulgue, para que as pessoas saibam como era. Né? Como existem filmes hoje, por exemplo, para relatar como era, justamente naquela época, né? Na época do nazismo, por exemplo, exterminavam pessoas, matavam pessoas simplesmente por ser deficiente. Né? Hoje, quando você olha para aquilo, faz que tipo de absurdo é esse que alguém pensava nisso e muita gente concordava. Né?
Então, vejo de maneira interessante a divulgação e de maneira inteligente para que o mundo tome conhecimento de como era aquilo, para que não volte a repetir ou entenda que determinadas práticas de fato ofendem, né, ou ofendia aquelas pessoas. Doutor, ainda nesse blog, vamos falar aqui sobre a questão das fake news. De que com o advento da internet, das redes sociais, é muito fácil até mesmo cidadão, não precisa ser jornalista para divulgar fatos e dar a sua interpretação dos mesmos. Qualquer um com um celular na mão e uma conexão de internet pode fazer vídeos. E, mais recentemente, começaram a catalogar alguns tipos de fatos ou divulgações como fake news. Assim, fazendo uma tradução bem rasteira, né, do inglês, seria novidades falsas, algo mais ou menos. Notícia falsa. Notícia falsa, nesse sentido. De maneira muito com muita surpresa, um inquérito solicitado pelo STF teve esse jargão, teve essa pecha. Inquérito das fake news. Mas isso é crime, doutor? É tipificado no Brasil, fake news? Vamos lá, eu vou pedir licença aí para me estender um pouquinho nessa resposta, porque a pergunta é interessante e é muito interessante entender isso. Por quê? Começando pela sua pergunta, fake news é crime? Não, fake news não é crime. O que seria fake news? Como a gente disse, notícia falsa. Existe o crime de fake news? Não existe o crime de fake news. Então, por que há um inquérito com aquele nome ou com essa denominação, como eles fizeram, né? O inquérito das fake news, que aí eu vi muita gente na internet, muitas pessoas, inclusive advogados ou pessoas de nome instruídas, e discutindo o assunto e criticando o assunto, não que ele não possa ser criticado, mas não da maneira que eles faziam, mas criticando o assunto, e aí o que eu pensava? Ou é um desconhecimento total de uma interpretação, que eles não têm, ou é uma má-fé para fazer com que pessoas entendam uma coisa que ela não existe. O que eu quero dizer com isso? Voltando, fake news é crime? Não, fake news não é crime. Há, inclusive, projeto de lei tentando, né, na pretensão de tornar crime, né, tipificar a prática das fake news, embora para mim seja uma coisa muito, muito difícil de acontecer, de você caracterizar o crime. E caso passe, eu acredito que por uma questão social e popular hoje, pode ser que passe, mas vai ser muito difícil de ser aplicado. Mas daí qualquer coisa mais para frente eu explico. Voltando aí para o inquérito. O que é a questão do inquérito? Fake news é crime? Fake news não é crime. Essa fake news, o que a gente hoje chama de fake news, ela pode se transformar num crime. Por que aquele inquérito do STF tem esse nome? Simplesmente por uma questão, vou falar assim para as pessoas, didática, como a operação policial recebe um nome. Operação Lava Jato, por exemplo. Né? E por que aquele inquérito, e aí entra a má-fé ou desconhecimento de muitas pessoas que eu vi na internet quando estava falando, né? Mas fake news não é crime, de fato. Só que o que aquelas pessoas praticaram, em tese, vou falar em tese porque não há uma condenação ainda e eu não sei de todos os casos, todos os fatos. Mas algumas, o que era publicizado na internet por elas mesmas, dava para caracterizar o crime. Então, qual era o crime? Por exemplo, quando um sujeito daquele abre uma câmera que joga na internet dizendo: ministro fulano de tal, Alexandre de Moraes, a partir de hoje você não tem paz. Né? A partir de hoje sua vida vai mudar. Então isso pode ser entendido como uma ameaça. Se uma pessoa diz a você, eu vou atrás de você, você não tem mais paz, isso pode ser entendido como uma ameaça. Então veja que o inquérito que recebe o nome fake news, que pode ter algumas notícias duvidosas de que joguem alguma dessas questões, não necessariamente é a fake news que é crime, porque de fato não há essa tipificação. Mas essas do que chamam de fake news, que de uma maneira geral tudo que é notícia, elas podem se caracterizar um crime. E esse crime pode ser, como tem ali, ameaça, injúria, calúnia, difamação, ou até mesmo uma coisa que é um pouco mais ampla, que os chamados atos antidemocráticos. O que seriam os atos antidemocráticos? Seria um ato que atente contra a democracia. Então, alguns daqueles casos que, por exemplo, quando o sujeito lança uma notícia ou faz um comentário que diz assim, tem que fechar o STF.
né? A democracia é entendida como a independência dos poderes e tal. Então, de modo geral, os especialistas entendem que alguém que visa fechar, por exemplo, um dos poderes, derrubar um dos poderes, é um atentado contra a democracia. Nesse ponto, se você analisar por esse ponto, se um ato antidemocrático, nesse caso, ele pode se constituir crime. Se você entender isso como um ato antidemocrático, e aí a gente chega num ponto de que, chegará num ponto que, de fato, nós teremos uma discussão se aquele ato ou aquelas palavras, elas constituem o crime ou não. Alguns está claro. A ameaça é clara, a injúria é clara, a difamação, mas chega num ponto, como no direito, a gente vai chegar num ponto que cabe discussão. E aí vai ter aqueles dois lados que vão defender os posicionamentos. Então, essa questão do inquérito das fake news, ela nada mais é do que um inquérito que recebe esse nome apenas por ficção, né? Mas, na verdade, o que se tratam ali, os crimes que estão ali, são crimes que já estão tipificados. Então, essa fake news, ela pode se caracterizar um crime, dentre os crimes que a gente já tem previsto na nossa legislação. Vai ser injúria, calúnia, difamação, ameaça, ato antidemocrático e por aí vai. Eu entendo. Doutor Victor, eu acho interessante no Brasil esse ímpeto nosso de querer legislar ou querer tipificar tudo. O senhor mesmo falou, Vossa Excelência mesmo ressaltou que já existe o tipo penal, calúnia, difamação, injúria. Eu acredito que um tipo novo, como fake news, quem seria o primeiro que iria avaliar o que era fake news? Era o delegado de polícia? É um tribunal que iria avaliar de início, como foi no caso do STF? Então, na sua opinião, nós precisamos de um tipo novo ou apenas aplicar os que já existem? Nazeu, se a gente for analisar só por esse lado, que você falou, quem vai analisar? A gente chega numa resposta simples, tudo bem que é o juiz, mas a questão é muito mais complexa que isso. Não é só quem vai analisar, é como você vai caracterizar uma fake news. Porque imagine que um jornal ele pode dar uma notícia agora, ou ele pode falar de uma coisa de uma maneira, que essa notícia, quando chega no final do dia, ou quando você vai ver, quando o passar dos dias, ela não era daquela maneira. E aí? Ela foi uma notícia falsa, intencional, porque aí o crime ele visa, ele diz a tipificação, né, do projeto de lei, ele visa aquele que divulga notícia falsa, que sabe ser falsa. Tudo bem que vai ter momentos que você pode saber que uma notícia é falsa, mas existem situações em que é muito difícil você caracterizar de que a notícia, o sujeito ele sabe que é falsa, mas às vezes ele está criando a falsidade da notícia, de uma forma do que ele quer que as pessoas entendam, mas que na verdade não é daquela forma. Então a coisa é muito mais complexa que isso. Muito bem. Realmente, doutor, não é fácil. Assim, né, nessa época de pandemia, por exemplo, teve a questão que realmente só se resolve pandemia, só resolve doença com vacina. Não existe um remédio miraculoso. Mas infelizmente havia estudos a favor da ivermectina e existia estudos contra o uso dela no tratamento da Covid. Imagine um editorial fazendo apologia à ivermectina com base no estudo. Quem iria avaliar se era fake news ou não, se tinha estudo para ambos os lados. Uma situação muito delicada. Vossa Excelência aqui, com muita propriedade, nos ajudou a entender o que é a fake news, mas já vamos, no próximo bloco, adentrar nos casos práticos de atentados contra a liberdade de expressão. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, um assunto muito relevante, assunto atual, que é a questão da liberdade de expressão, como está sendo visto no nosso país, um país que nós estamos vivendo um momento tão polarizado, doutor, de ambos os lados.
Nós, como advogados, nós temos que caminhar em ovos, temos que saber tratar. Existiu, no caso, alguns inquéritos que os advogados não tinham nem sequer acesso, doutor Victor. Então, como é que o cidadão vai poder se defender ou mesmo diferenciar o que não é liberdade de expressão? Eu quero trazer aqui, primeiramente, algo em 2019, mas que se perpetuou no tempo, até bem pouco tempo. Essa reportagem da Cruzoé ainda estava sob o que eu chamo e considero como censura. Numa das suas notícias, das suas publicações, ela falava sobre o ministro Toffoli, algumas situações sobre o mesmo, sua postura, pondo em dúvida alguns posicionamentos do mesmo, e o outro ministro, Alexandre de Moraes, teria, no caso, oficiado, intimado a revista a retirar a publicação do seu site oficial. Isso, doutor, a seu ver, doutor Vitor, foi censura, como eu interpretei, e outras pessoas assim também interpretaram? Não posso fugir da pergunta, né? E, de fato, entendo que foi censura. Como é que se diz, ou o que é que se diz, inclusive a própria imprensa, ou a própria questão, vamos dizer assim, lei. Tudo que é fato e público, notório, ou de interesse público, né, ela pode e deve ser divulgada. Né? Inclusive tem essa discussão também quanto, por exemplo, a questão daquelas rachadinhas, né, que aí, num ponto, se conseguiu judicialmente também para que a Globo não divulgasse. Então, não deixa de ser a mesma coisa. Né? E aí, voltando para justamente desse ponto, né, o que é grave é que a gente sabe que essa questão da rachadinha, uma hora ela vai cair, uma hora a situação cai e a imprensa vai poder divulgar. Mas quando se trata, por exemplo, dessa situação que o doutor falou aí, que é a questão do ministro do STF, é absurdo. Por que é absurdo? Era um fato, não havia invenção, né? Ele que se defendesse num possível processo, se tivesse de ter, mas quando eu digo o fato é de que a coisa existia. Não era uma coisa feita por um jornal. A notícia ela não era feita por um jornal. Né? Então o que a gente vê é de fato uma censura para proteger, né, pelo corporativismo, para proteger os seus. Né? Talvez, inclusive, pensando na questão de proteger a honra do STF. Né? Imagine se o Brasil, do jeito que a gente já vive, do jeito que as coisas já estão, né, a Suprema Corte ela tem um escândalo de corrupção dentro dela, né, ou dentro dela, não, mas pelos seus ministros. Então, vejo sim que como uma forma, não, censura da parte do ministro do STF, quando ele impediu a revista de divulgar aquelas informações. Só para o pessoal ter ideia, foi levantada recentemente, caiu a liminar recentemente, mais de 1000 dias depois, é que a revista pôde voltar à mesma matéria no seu site. Mas agora, para o que aconteceu nesse ano, existem vários programas com perfil de podcaster, de entrevistas. Um canal no YouTube, vai lá e consegue fazer bem facinho. E um dos podcasts mais famosos é o tal do Flow, que tem Monark como um dos cabeças. E ele teria se manifestado, doutor, eu teria dito num dos seus programas, acho que foi final de janeiro, começo de fevereiro, que era a favor de uma pessoa se declarar abertamente anti-judeu. Ele deu essa interpretação, ele não é da área jurídica, ele é um youtuber, e ele disse isso abertamente no seu programa e sofreu as retaliações financeiras, perda de patrocínio, mas especificamente no tocante a essa pequena fala, esse pequeno corte. Eu ou qualquer outra pessoa pode se declarar anti-judeu, anti alguém? Eu vou explicar isso iniciando de uma maneira teórica. Né? De novo, na liberdade de expressão. O que a gente tem? A gente tem lei de racismo, né? Preconceito é crime, e o que a gente extrai disso é de que o que é o preconceito? O preconceito é quando você segrega ou você provoca ou faz contra alguém, né, alguma exclusão, ou profere algumas palavras, por exemplo, contra a honra daquela pessoa, vamos dizer assim, em razão dela ser alguma coisa. De uma maneira geral, o que eu costumo dizer em sala de aula é: o sujeito ele pode ser racista? Ele pode ter uma ideia racista?
Pode. Então o sujeito ele pode, por exemplo, pensar: eu não gosto de branco, eu não gosto de negro, eu não gosto de judeu, eu não gosto de cristão. Ele pode pensar para ele isso? Ele pode, isso não constitui crime. Qual é a liberdade que um sujeito tem de fazer isso? E aí, para a sua pergunta, ele pode se declarar anti-judeu? A gente vai esbarrar no seguinte ponto. A liberdade de expressão ela vai até onde tudo que você se referir à ideia. Toda ideia, em regra, ela pode ser criticada, ridicularizada, elogiada, ofendida. Ideias. E o que é que a gente tem? Essa pessoa, vamos supor que uma pessoa ela é preconceituosa e ela diga: eu não gosto de branco. O que ela não pode fazer é, ela tem um restaurante, por exemplo, e dizer: no meu restaurante não entra branco. Aí ela está praticando aí um crime. E aí, como eu disse, a regra é, o sujeito ele pode se manifestar até o ponto da ideia, com exceção quando uma lei proibir ou estiver tipificado, né, que determinada conduta ainda de ideia seja crime. Nunca vimos, não vemos essa situação do sujeito ainda, por exemplo, se ele não gostar, por exemplo, de branco. Não gosta de branco, tudo bem. O que ele não pode é fazer com que, impedir que um branco, por exemplo, pratique determinado ato por ser branco. A questão do judeu, a questão do nazismo, vamos dizer assim, essa questão do judeu vem daí, na declaração dele, sua pergunta, ele pode se declarar anti-judeu? Ela foge um pouco dessa regra. Por que ela foge um pouco dessa regra? Na lei de racismo que a gente tem, ela vai ter lá escrito, por exemplo, que fica vedado, ou constitui crime, não fica vedado, constitui crime. O elogio, o incentivo, a apologia aos símbolos nazistas, a ideia nazista, não a ideia, mas a esses conceitos, símbolos ou qualquer coisa que traga essa ideia do nazismo. De fato, não vai estar na lei as questão ideológica, por exemplo, ideia. Contudo, o que eu tenho que dizer, o que eu posso dizer é que, por uma interpretação da lei, todos os tribunais entendem, né, ou a maioria, cabe discussão, cabe, entende de que esse tipo de conduta, ou esse tipo de palavra, anti-judeu, ele se encaixa na questão do racismo. Justamente por ter sido uma coisa tão grave, acredito eu, e tenha sido por isso, e é por isso, né? Tenha sido uma coisa tão grave, quanto a questão com relação ao nazismo, ela não permite nem o elogio a essa ideia. O elogio ou a discussão quanto à ideia. Do tipo, eu sou anti-judeu, como ele disse, que era a favor de uma pessoa se declarar anti-judeu. Então, o entendimento dos tribunais é esse. O que eu tenho que dizer é, nada impede que, numa questão de processual, o juiz, quando sentenciar, ele diga que não há previsão legal, de fato não está lá que constitui crime a ideia, ou proferir a ideia nazista. O juiz ele pode muito bem dizer que não condena, porque não constitui crime, justamente porque não está lá tipificado no artigo a questão da ideia. Pode acontecer? Pode. Mas o que a gente tem de maioria, né, esmagadora, e o que a gente tem que todos os tribunais entendem é de que ainda essa troca de ideia, esse elogio à ideia nazista, ela se constituiria então crime. Então é por isso que quando ele profere, quando ele diz que é a favor de uma pessoa se declarar anti-judeu ou se declarar, nesse caso, como a gente vive hoje no país, ela vai constituir crime. Então o entendimento jurídico vai ser esse daí. Doutor Victor, bem rapidinho, ainda nesse bloco. E fazendo referência ao mesmo episódio do Flow, agora um deputado federal, que deveria, em tese, conhecer as normas do nosso país, que vai fazer projetos de lei, tem projetos de lei para ser votado, Kim Kataguiri teria, numa das perguntas foi feito para ele, se é a favor de um partido, da liberação de partido nazista no Brasil. Ele teria se manifestado como sim. E agora, doutor, não é mais um youtuber, não é mais uma pessoa leiga apenas, agora é um deputado federal. Lamentavelmente, né, o que a gente vê, isso prova só o que ele pensa. Na verdade, ali talvez ele estivesse em outro mundo, ou não estivesse nem raciocinando direito, vou pensar assim, no sentido de que se ele tivesse pensado um pouquinho, ele via que estaria falando um absurdo, mas o que parece que, ainda que ele tivesse ali conectado, que a resposta dele, ao que mesmo parecendo não ser nada demais, ser só tipo, eu sou a favor, né? Não, posso não ser a favor da ideia, mas tipo, sou a favor,
uma maneira geral, presumindo não a má fé dele, mas vamos supor que ele tenha querido dizer isso. Não sou a favor da ideia, mas sou a favor que as pessoas elas tenham essa ideia. É um absurdo porque, de fato, no mesmo raciocínio que eu falei anteriormente, ele vai se constituir crime por isso. Porque o elogio à ideia nazista, justamente ela vai se constituir crime por esse entendimento jurídico. E é um absurdo um deputado federal que deveria, no mínimo, ali defender, né, pessoas, porque dessa questão do nazismo ela não se trata só de judeus, mas de pessoas, porque se a gente olha hoje, a gente pensa, como é que pode? Né? Uma coisa daquela absurda aconteceu e aí tem gente ainda que defenda essa ideia. Né? Como dizem aí, né, querem criminalizar por outros pontos, querem criminalizar, por exemplo, nazismo, comunismo, esse tipo de coisa, qualquer coisa que não seja o capitalismo. Só que a questão é que essas outras, em tese, a ideia de que elas, por si só, a ideia dela não tenha sido matar pessoas. E de uma forma geral, a gente pode dizer que a ideia do nazismo era matar pessoas, porque não tinha outra finalidade que a não ser surgir isso, claro, com outras coisas, mas a questão principal era essa, tornar aquele povo só da maneira que se queriam, né, e exterminar aquelas pessoas que ele não queria. Então é um absurdo um deputado federal falar uma coisa dessas, e se fosse a pergunta se constitui crime, também constitui crime, né? Mas, lamentavelmente, eu não acredito que vai acontecer nada com ele, mas o mínimo que deveria acontecer aí é uma cassação de mandato, né? Para que se demonstrasse, no mínimo, aí uma lisura para a gente, para o povo brasileiro. Muito bem, doutor Victor Lobato, advogado, professor universitário, nos ajudando a entender a questão da liberdade de expressão. Doutor Victor, próximo bloco vamos já afunilar um pouquinho para as eleições agora de 2022, que sem dúvida vai ter acusações de fake news e o TSE está já se movimentando nesse sentido para tentar evitar. Então não sai daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Na verdade, o último bloco da nossa conversa com o Dr. Victor Lobato, advogado, professor universitário, nos ajudando a entender a questão da liberdade de expressão e contextualizando o momento que nós vivemos, um momento muito polarizado e vai se acirrar ainda mais, Dr. Victor, porque as eleições estão aí. Nós estamos em fevereiro, aproximadamente 8 meses, 9 meses para o pleito. E o TSE, como o Tribunal Superior Eleitoral, ele tem feito um serviço, na verdade, consórcios com algumas agências, que se chamam agências checadoras de informação, doutor Victor. Essas agências teriam, junto ao tribunal, a idoneidade, ou pelo menos a tentativa de idoneidade de falar, olha, isso aqui não pode, isso aqui está errado, isso aqui é uma notícia falsa. Doutor, com todo respeito ao nosso sistema eleitoral, que eu ainda acredito na lisura e na boa vontade dos mesmos, toda a equipe ali os escrivãos, todo mundo que trabalha na mesma, mas instituir e colocar na mão de agências, de pessoas privadas, por exemplo, de empresas privadas, esse tipo de avaliação também não é censura, também não é restrição à liberdade de expressão? Se o entendimento for de que elas vão poder barrar determinadas notícias, pode-se entender que sim. Se a gente não sabe como ainda ela vai ser usada, como isso vão conseguir fazer isso, mas se ela for usada para, vamos dizer assim, excluir determinadas notícias que notoriamente ela é feita só para atrapalhar uma eleição, aí pode ser que seja, né, a gente entre na questão que seja válido, seja ótimo, embora eu ache muito difícil esse controle ser feito. Né? Vai ser muito difícil essas empresas conseguir barrar a notícia. A notícia ela chega de toda forma, né? Hoje em dia com a internet. Eu não sei como vai ser possível, mas imagino eu que a ideia seja, não tenho certeza, que a ideia seja da seguinte forma.
Por exemplo, o WhatsApp, essas agências, quando elas constatarem que a notícia ela é falsa, ela seja removida. Só que a gente entra num ponto do que será algumas, tudo bem, todo mundo, o homem médio vai conseguir entender de que a notícia ela é claramente falsa e para conturbar. Mas tem determinadas notícias, vamos dizer assim, ou opiniões, que na verdade ela não é notícia. Na verdade ela é uma opinião de determinada pessoa, que se confunde com notícia. Então, nesse ponto, se for retirado essas opiniões que determinadas pessoas fazem, como essas questões dessas críticas, às vezes, a instituições e tal, esse tipo de coisa, aí vai ser grave. Agora, em que ponto, qual é o ponto que vai se chegar para se decidir o que é uma notícia ou o que será uma opinião? O que é uma opinião? E a gente está acostumado a ver, né, pois os blogs, muita gente tem blog, às vezes o sujeito ele tem um blog dele, faz um artigo de opinião dele, e que metade daquele artigo é uma notícia. É uma notícia porque ele pega um apanhado de algum fato e faz uma opinião em cima. Então, quando isso for entendido, talvez, e conturbar uma eleição, isso daí talvez isso seja grave, porque é aquela situação. Por mais absurda que seja, e por mais que eu não concorde talvez com aquela opinião, quando for uma opinião daquele sujeito que não estiver incorrendo num crime, ele tem o direito de falar. Né? Então eu não sei como será, como o TSL vai conseguir fazer isso, barrar através dos aplicativos, mas acho que vai ser bem difícil. Acho que vai ser bem difícil. Assim, e sobretudo tentar vincular algum candidato. Acho muito complicado. Assim, imagine, qualquer pessoa pode fazer, seja no aplicativo Canvas, qualquer aplicativo, fazer um standzinho e jogar, por exemplo, no WhatsApp. E como vincular isso a um pré-candidato e a um candidato? Eu acho que vai ser muito complexo. Eu, a meu ver, com todo respeito aos ministros, eu acho, assim, tivemos várias eleições pós a 1988, nunca precisamos de agências checadoras. O brasileiro também tem um senso de humor agridoce. A gente não pode esquecer disso. Semana passada, Bolsonaro foi visitar a Rússia e tinha vários postezinhos, por exemplo, o Bolsonaro como Nobel da Paz, na Times. Mas isso, doutor, a meu ver, era questão do humor brasileiro. Mas teve agências checadoras, não vinculadas ao TSE, mas pessoas da mídia, a mídia tradicional desmentindo. Precisando dizer que aquilo era mentira. Que era algo, era uma coisa absurda. Que até o cidadão médio consegue perceber que aquilo não é. Eu até entendo que as coisas absurdas elas podem ser deixadas para lá. Também entendo que existem questões graves que é necessário se informar de que aquilo é mentira. Mas tem questões absurdas que a gente vê no dia a dia que é desnecessário. Não sei como o TSL vai conseguir fazer isso, né? Mas vamos ver o que eles vão conseguir extrair daí, né? Doutor Victor, já estamos caminhando para as considerações finais. Faça aí um apanhado. Como o senhor acha que a liberdade de expressão está sendo vivenciada no nosso país? Eu nem queria ser humorista, porque eu acho o politicamente correto, o momento que nós vivemos é um momento muito chato. Nem queria ser humorista e muito menos jornalista de carreira, viver da carreira, porque também não está fácil, haja vista esses movimentos de cancelamento, esses movimentos de fake news. Faça aqui um raio-x da liberdade de expressão hoje no nosso Brasil. Eu vou dar um exemplo para falar das fake news e vou nisso fazer o link com a liberdade de expressão. Olha como é a situação da liberdade de expressão. Falando um pouco um exemplo do que é uma fake news, para ver onde a gente se constituísse daqui a pouco virar, por exemplo, ela for caracterizada o crime. Olha só a situação. Recentemente saiu uma matéria no jornal, na Globo inclusive, que tratava sobre o assunto um sujeito que ele era CAC, né, que são aquelas pessoas que têm o registro no exército de posse de armas no exército, que é atirador, caçador ou colecionador. E aí a matéria, na verdade, quem entendia um pouco, dava para notar de que era uma matéria direcionada àquelas pessoas que eram CACs, né, vamos dizer assim. Porque a matéria tratava de um sujeito que era CAC, registrado no Exército, e ele tinha comprado ou estava se aproveitando, a matéria, em resumo geral, ele dizia que a matéria estava se aproveitando dessa condição
o sujeito estava se aproveitando dessa condição para vender, comprar e vender armas, distribuir armas para criminalidade, para o crime, para o tráfico. E aí disso, ele foi pego na casa dele com 160 fuzis, uma coisa assim, 150 fuzis e todos iguais. Quem entende um pouco sabia que essa notícia, ela era no mínimo, ela era falsa. O que é que tinha de falsidade nessa notícia? É de que a matéria, que a fundo ela tentava criminalizar a condição daquele sujeito por ser CAC, talvez numa tentativa de diminuir essa questão de pauta armamentista, nesse sentido, o que ela tentava trazer da ideia era de que um sujeito, que hoje era inscrito no Exército, ele porventura, a maioria das pessoas, nesse sentido, poderia estar aproveitando dessa situação para comprar e vender armas. Quem entende um pouco sabia que aquilo era um absurdo. Por que absurdo? Existe um limite de armas que essa pessoa, que um CAC, ele pode comprar. Então vamos supor que hoje está em 60. Então vamos pensar o seguinte, se é 60 e o sujeito ele estava comprando só naquela hora que ele foi pego, ele tinha 160, acho que era 150, 160, e ele estava sendo investigado já há um tempo porque ele estava desviando mais armas, veja só, não importava se ele era CAC ou não. Ele era um CAC, como poderia ser um policial, um juiz, um promotor, um advogado, que a condição dele nada tinha a ver com o crime que ele estava praticando. Então veja, a notícia é falsa? É falsa. Essa notícia foi claramente fabricada. Se a gente fosse analisar por um crime de fake news, quem fez uma matéria dessa, ou por desconhecimento, né, que eu não acredito, ou era no intuito, até porque o próprio jornal ele divulga o número de armas, ou por desconhecimento, ou naquela situação. Se a notícia falsa fosse crime, isso era um crime. E a liberdade do jornal? De fazer a matéria do jeito que ele quer, porque o jornal ele é feito para a pessoa leiga, para que todos entendam. Tanto a pessoa mais instruída, que veja de uma maneira simples, mas basicamente que a pessoa mais simples também entenda. Então, existe a liberdade do jornal em fazer aquela notícia daquela maneira. Para quem entende, acha um absurdo. Eu achei um absurdo no sentido de entender de que aquilo não tinha relação uma coisa com a outra. Então, o que a gente tem de liberdade de expressão? Muito subjetivo. Em que ponto? A gente vai chegar num ponto da liberdade de expressão em que é subjetivo. O que a gente tem que se ater é quando a gente constitui crime, quando a gente entra no crime. Acho que a gente está bem, é bem nesse âmbito no Brasil da liberdade de expressão, embora ultimamente nós estejamos vendo várias situações em que causa receio. Porque começa com um e quando não é comigo eu não me importo, mas um dia pode me atingir. Então qual é o ponto? Né? Qual é o limite do judiciário para que ele entenda? É só o do crime? Né? Ou vai se transformar em outros por interpretação? Por interpretação ele vai pegar aquela conduta que só na interpretação muito rasteira ela vai se constituir crime. Então veja, é uma questão, não é simples chegar a um entendimento, né? Mas acredito que a gente está bem no sentido da nossa liberdade é ampla, é boa, e de fato, diante dos dias da nossa atualidade, alguns casos causam preocupação, né? Como censura, por exemplo, né? Nesses casos em que informação que a gente quer saber e que é de interesse público, ela não poder ser divulgada. Então, algumas coisas às vezes causam preocupação, mas acredito que, de modo geral, a gente esteja aí bem, né? E espero que continue assim. As eleições vêm aí vem de novo caminha para uma chuva de questões complexas para o tribunal resolver e vamos ver como é que isso vai terminar, né? Dr. Victor Lobato, advogado, professor universitário, membro da Comissão de Segurança Pública da Seccional do Rio Grande do Norte. Doutor Victor, eu confesso a Vossa Excelência que a temática é muito difícil, mais de um colega desistiu da temática, mas o senhor, com muita propriedade, com muita altivez, pôde nos esclarecer um tema tão difícil atualmente. Eu considero que o termômetro da democracia, doutor Victor, assim, indícios negativos é advogado apanhando e jornalista preso. Recentemente, temos duas ocorrências no nosso país. Então, eu não sou tão otimista como Vossa Excelência sobre as liberdades, sobretudo a liberdade de expressão no nosso país. De que está boa? Sim. Mas, em nome da TVAD... Nesse ponto aí eu concordo com o doutor. De fato, essas questões aí, elas são absurdas, né? Até porque uma pessoa dessa, por exemplo, que ela bate no advogado,
Se ela sofrer um processo, ela vai precisar de um advogado. Verdade. Naquele caso, né, o advogado que ela contrata, né, para ela vai ser bom. E em nome da TVAD, em nome do pessoal de casa, nós temos juristas, advogados, também estudantes de direito, quem sabe algum ex-aluno de Vossa Excelência. Em nome de todo o pessoal, o meu muito obrigado. Esse foi o programa Dinâmica do Direito dessa semana, um tema caríssimo para a nossa democracia, que é a liberdade de expressão. O Dr. Victor aqui muito bem nos ajudou. E permaneça com os cultos, com os eventos, e que Deus abençoe a todos. Até um próximo Dinâmica do Direito.